Olá, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem, uma ministração, uma orientação, né, dentro da palavra do Senhor, acerca de um tema muito importante que fala sobre a solução de conflitos, né? A gente sabe muito bem como se meter numa briga, a gente sabe muito bem como se meter num conflito, mas a gente não sabe como sair dele, ou até mesmo evitar, né, que aconteça um conflito. E nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós temos que ter uma conduta diferenciada, né? Nós não podemos estar metidos no meio de contenda, de confusão, nem nossa e muito menos na briga dos outros, né? Então eu gostaria de iniciar essa reflexão lendo aqui com vocês no livro de Romanos, no capítulo de número 12 e no versículo de número 18, que diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então esse versículo ele fala sobre a gente fazer todo o possível para ter paz com todas as pessoas, né? Então, ser um pacificador é você trabalhar pela paz. Não significa que você vai fugir dos problemas ou evitar conflitos. Tem situações que a gente precisa se impor, que a gente precisa, de fato, correr pelo certo, né? Se posicionar, né, acerca daquilo que é correto, né? Mas tem situações que nós podemos sim ser pacificadores, evitar o conflito, evitar uma contenda, uma mágoa, evitar colocar palavras de uma maneira errada e evitar também evitar não compreender, né? Queremos ser compreendidos, mas às vezes a gente não quer parar para ouvir, para compreender. Então eu vou falar aqui alguns passos que vão nos ajudar, né? E alguns passos aqui bíblicos para que a gente venha ter essa orientação e essa direção na palavra do Senhor acerca dos conflitos, tá? Então o primeiro passo que eu quero relatar aqui é: diante de uma situação muito difícil com alguma pessoa, seja por causa de uma contenda, de uma traição, seja por causa de uma conversa mal resolvida, seja por causa de uma situação que te irritou, qual é o primeiro passo a ser dado? O primeiro passo você vai falar com Deus e não com a pessoa. Porque quando nós estamos envolvidos no momento, no calor da emoção, muitas vezes aquela emoção pode ser uma ira, pode ser uma revolta, pode ser um desejo de vingança, pode ser você pode estar até com a razão e ter todo o direito de reclamar, de exigir uma explicação, mas o que está errado é o sentimento ali de querer resolver aquilo e porque eu tô certo, enfim, esse sentimento não é bom, ele não vai trazer um resultado bom nessa conversa. Então você não deve procurar uma pessoa para solucionar um conflito se você estiver sobre a pressão, sobre o calor da sua emoção. Você precisa primeiro falar com Deus, então você precisa orar, você precisa despejar diante do Senhor todo esse anseio, todo esse sentimento, toda essa emoção, pedir que o Senhor te revista e te dê graça e te dê domínio próprio e te dê sabedoria para que você possa conversar com essa pessoa e que essa conversa venha a ser uma conversa que venha solucionar o conflito e não incendiar ainda mais a situação que já está pegando fogo. Então, esse é o primeiro passo, tá? Joel 2,13 diz assim: em sinal de arrependimento, não rasgue as suas roupas, mas rasgue o seu coração. Então, não adianta você ir lá na pessoa e querer resolver, não, eu estava errado ou eu estava certo e no calor da emoção fazer aquela coisa louca e acabar piorando a situação. Vai na presença do Senhor, rasga o seu coração, se recompõe. E aí você vai conversar com a pessoa debaixo da sabedoria e da instrução do Senhor. E aí, certeza que vai dar certo. O segundo passo: tome sempre a iniciativa, né? A palavra do Senhor, ela diz assim, que antes de você fazer uma oferta no altar do Senhor, se você se lembrar que você tem uma contenda com alguém, com o seu irmão, vai lá e se conserta primeiro.
Porque se você não consegue ter comunhão com o seu irmão, como é que você pode querer que Deus receba teu sacrifício, tua adoração, que Deus receba o teu louvor, o teu clamor, né? Então não dá para ter comunhão com Deus se nós não conseguimos ter comunhão com o nosso irmão. Então tenha a iniciativa, dê o primeiro passo. Ah, mas eu não estava errado, eu estava com a razão. Não importa, o que importa é que o conflito seja solucionado. O que importa é que a barreira da amargura seja quebrada. O que importa é que o dia não passe e termine e você esteja com essa mágoa no seu coração. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Tome a atitude, mesmo que você tenha sido ofendido, tá? Por quê? Porque você foi chamado por Deus. Você conhece a Deus, você sabe qual é a vontade do Senhor, você sabe qual é a postura de um cristão. Você não vive mais, Cristo vive em você. O que Jesus faria no seu lugar? O que Jesus fez pregado naquela cruz, quando ele estava ali vertendo seu sangue e dando seus últimos suspiros? Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esses que estão te perseguindo, que estão te maltratando, certamente não sabem o que estão fazendo, estão ignorantes. E eles precisam que você, que é representante do céu, que é embaixador de Cristo aqui na terra, mostre para ele a graça e a misericórdia de Cristo que há em você. Então tome sempre a iniciativa. E nós vamos seguir os próximos passos e você vai entender o porquê que é importante tudo isso. Vamos lá. Terceiro passo. Tenha compaixão pelos sentimentos das pessoas envolvidas. Tiago 1,9, ele fala assim que para que nós venhamos estar sempre prontos para ouvir, mas que a gente seja tardio no falar, né? O que isso significa? Nós precisamos parar para ouvir a outra pessoa, entender os motivos, entender o que levou ela a tomar aquela atitude, o que foi que proporcionou que essa situação chegasse nesse ponto que chegou, né? Então nós precisamos dar o direito da pessoa de se explicar, nós precisamos tentar nos colocar na posição da pessoa, ter empatia e compreender o que foi que levou ela a chegar ao ponto que chegou, a fazer com que se tornasse o conflito que se tornou, e assim fica muito mais fácil da gente conseguir perdoar, da gente conseguir solucionar o conflito. Quando a gente para de olhar as coisas pela nossa ótica e a gente se coloca no lugar da pessoa. Isso ajuda bastante e é bíblico. É melhor você ouvir do que você falar, porque às vezes a gente quer falar, porque a gente tem razão e a gente quer que a pessoa entenda, mas às vezes não adianta você falar, ela não vai entender. É você que tem maturidade de Deus para ouvir ela e compreender que ela ainda não está em condições de compreender as coisas que você compreende, que ela precisa da tua graça, que ela precisa da tua misericórdia, que ela precisa da tua intercessão e que ela precisa da tua orientação. E se você se permitir que aquela contenda tire você da vida dessa pessoa, ela nunca vai chegar à maturidade espiritual que ela precisa chegar. Tá bom? Então tenha empatia, entenda que um dia você também foi bebê na fé, entenda que um dia você também precisou de alguém para te orientar, para te ajudar, para ter paciência com você, para aguentar teus funiquitos, né? Então tenha também paciência e esteja pronto para ouvir e tardio no falar. Isso vai te ajudar bastante. O quarto passo, confesse a sua parte no conflito. Por quê? Porque a palavra lá em Mateus 7,5, ela diz assim: antes de você tirar o argueiro que está no olho do seu irmão, tira a trave que está no seu olho. Por quê? Fazendo assim, você vai poder ver claramente para poder tirar aquele cisco que está no olho do seu irmão, né? Então, o que essa palavra ela quer dizer? Perceba que se há um conflito no qual você está envolvido, alguma participação você teve ali. Mesmo que inconsciente, mesmo que sem querer, mesmo que você não tenha percebido, alguma participação você teve para que você esteja envolvida naquele conflito. Então, entenda o seu erro, compreenda a sua falha, conserte ele, se arrependa dele, mostre que você entende, que você errou e que você está disposto a mudar. Seja o primeiro a ter humildade para reconhecer a sua falha e que de alguma forma você proporcionou que aquela situação chegasse àquele ponto, né? Porque às vezes a gente quer apontar o erro dos outros, mas você tá errado, você falou isso, você fez aquilo, e nós nos esquecemos de olhar para nós mesmos. Se tá havendo um conflito e você está envolvido,
você teve alguma participação aí. Então, investigue qual foi a sua participação. Escute o que a pessoa está te dizendo. Entenda aonde foi que você falhou, aonde foi que você errou, ou ainda que você ache que você não esteja errado e você não esteja, mas na visão da pessoa você está. Tenha humildade para entender que mesmo que você não fez na intenção de ofender, você ofendeu. E aquela pessoa precisa que você reconheça que você errou. Precisa haver humildade para que haja reconciliação. Alguém precisa se arrepender, alguém precisa tomar atitude para que o conflito seja solucionado. E Deus espera que isso seja feito por você, que conhece a Deus e que está na presença do Senhor, tá? Então nós temos aqui mais um passo. Invista contra o problema e não contra a pessoa, né? Às vezes a gente fica ali naquela... julgando, né, condenando a pessoa, acusando, insultando, sendo sarcástico, jogando indiretas, para ver se a pessoa se toca, para ver se ela percebe. Não faça isso. Não invista contra a pessoa, invista contra o problema. Por isso que lá na frente o primeiro passo fala, vai orar primeiro, vai entender qual é a raiz do problema, vai tratar o problema. O que está proporcionando aquele problema? Qual que é a faísca que está colocando, que está fazendo pegar fogo essa situação? Então você tem que investir sempre contra o problema. Então eu gostaria de ler com os irmãos um versículo que está aqui no livro de Lucas 6,37, que ele vai nos dar respaldo para isso, para que você entenda, né? O que Jesus ele sempre falou? Que ele aborrece o pecado, mas o pecador ele ama. Então a nossa batalha, ela é contra o pecado, contra o problema e não contra a pessoa. Eu quero ler um versículo aqui em Lucas 6,37 que diz o seguinte: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serei condenados, soltai e soltar-vos-ão. Então, irmãos, não fique perseguindo a pessoa, mandando indireta no Facebook, na internet, fazendo conversinha daqui, conversinha dali. Não! Invista contra o problema. A pessoa precisa de solução. Então, se você tem visão de Deus, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você nunca vai investir contra uma pessoa. Você vai sempre investir contra o problema, contra a raiz do problema, o que está causando aquela contenda, aquela divisão, aquele conflito. Não contra a pessoa, tá bom? Não julga, porque na medida que você julgar, você vai ser julgado, na medida que você condenar, você vai ser condenado. Então, que nós venhamos ter esse entendimento. Não invista contra a pessoa, invista contra o problema. Essa mensagem aqui é para solucionar conflito, não para criar mais caso. Somos pacificadores. Mateus 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pacificadores. Feliz são os pacificadores. Próximo tópico. Coopere tanto quanto possível, né? A paz, ela tem um preço, irmão. Então a gente tem que renunciar muitas das vezes a nós mesmos. Temos que vencer o nosso orgulho. Temos que se adaptar às pessoas. Temos que se adaptar às diferenças. Temos que a palavra do Senhor diz para a gente ter preferência nas pessoas, né? Deixar ela passar primeiro, deixar que ela sente que você fique de pé, que a gente tem que sempre valorizar o nosso irmão, né? Então a gente tem que cooperar tanto quanto possível. Isso significa muitas das vezes engolir alguns sapos de perna aberta. Isso significa algumas vezes passar por algumas situações calado, né? Passar o preço da humilhação, mesmo sendo injusto, mas saber que aquilo lá no futuro vai cooperar para a salvação daquela vida. Saber que aquele testemunho vai cooperar lá na frente para que aquela pessoa tenha um respaldo, tenha um espelho do que é ser um autêntico cristão. Veja quando Paulo foi preso, né? Quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele foi apedrejado, quantas vezes ele foi perseguido e ele nunca se levantou contra as pessoas. Ele continuava no seu foco e no seu propósito. O seu objetivo era maior. Era promover o evangelho, era promover o amor de Cristo, era fazer com que Cristo fosse conhecido e reconhecido entre as nações. Eu e você somos embaixadores de Cristo na terra.
né? Então nós somos a expressão do amor de Deus. Então nós temos que renunciar a nós mesmos muitas das vezes para evitar que barreiras se ergam entre nós e as pessoas e assim elas não consigam ver Deus em nós, tá? Então nós temos que ter sabedoria. O apóstolo Paulo disse: fiz-me de tudo para com todos, para que por todos os meios eu pudesse chegar a salvar alguns. Então peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar. E você vai ser um cooperador da pacificação. Tá certo? Então eu tenho mais aqui um versículo que eu gostaria de ler, que está lá em Hebreus 13:16, que ele diz assim: não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois esses são sacrifícios que agradam a Deus, tá? Então a gente não pode ser como os fariseus, que jejua, que segue ali as leis, os mandamentos e que está atento na letra, mas na prática não vive o evangelho. Então nós temos que fazer o bem e cooperar uns com os outros. Isso é um sacrifício que agrada a Deus. Sacrifício é porque muitas das vezes para a gente estender a mão para alguém, para a gente ajudar alguém, a gente tem que negligenciar nós mesmos, a gente tem que renunciar a nós mesmos. Né? A gente tem que sair do conforto da nossa casa, a gente às vezes tem que compartilhar uma coisa que é nossa com outra pessoa. Então, cooperar, ajudar, estender a mão é um sacrifício e é o sacrifício que agrada ao Senhor. Então, que você tenha essa disposição, né, para você cooperar tanto quanto possível, para que por todos os meios, quando as pessoas olharem para você, elas não vejam você, elas vejam Cristo através da sua vida, tá bom? Então vamos lá, último tópico aqui, eu já vou encerrar. Dê ênfase à reconciliação e não à solução. Como assim? Como assim? Então vamos lá, eu vou explicar. Deus, ele espera a unidade e não a uniformidade. A reconciliação, ela se atém ao relacionamento, tá? A solução, ela se atém ao problema. Então vamos lá, foque na reconciliação e você vai ver que o problema vai perder a sua importância. Então que o seu objetivo seja a preservação do relacionamento, a preservação da união, a preservação da comunhão. Se você tiver isso como prioridade, o problema ele vai perder a sua importância, né? Então, dê ênfase à reconciliação. Não, mas eu tenho razão. As coisas têm que... Não, tudo bem, você tem razão, mas dê ênfase à reconciliação. Às vezes a gente precisa ceder. É claro que eu não estou aqui dizendo que você vai abrir mão da palavra, porque a palavra não muda para agradar a você e muito menos a mim. A palavra do Senhor é a mesma para todos, somos nós que temos que nos enquadrar na palavra. Mas às vezes, para a gente preservar o relacionamento, a gente precisa ceder em algumas situações, tá? Não no tocante à palavra, eu falo no tocante ao relacionamento, ao contexto, às situações, tá? Então entenda, dê ênfase à reconciliação, tá? Melhor do que você ter razão é você manter a comunhão com o seu irmão e conseguir permanecer na vida dele como um amigo, como um exemplo do amor de Cristo, né? No qual ele vai poder se escorar quando ele precisar, no qual ele vai ter respaldo, no qual ele vai ter testemunho, no qual ele vai poder confiar, né? E vai poder ter alguém ali para ajudar. Então, eu quero encerrar aqui essa breve reflexão e eu quero ler um versículo, tá? Eu quero ler um versículo que está, vou encerrar, né? Mas que está lá no livro de Provérbios. É Provérbios no capítulo de... Provérbios 17. Deixa eu só confirmar se o versículo é o 9 mesmo, mas eu acho que sim. Provérbios 17. Deixa eu ler aqui esse versículo e a gente já encerra essa reflexão de hoje. 17:9. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos, tá bom? Então, essa palavra tá falando o que encobre a transgressão, então eu tenho que passar um pano para as coisas erradas. Não é isso. Mas que você não venha alimentar aquela situação, sabe? Que você não venha colocar mais lenha na fogueira, mas que você viu uma situação
ruim, que você tente solucionar, apagar aquele fogo o quanto antes, para que ele cause o menor dano possível. É isso que quer dizer essa palavra, tá bom? Então eu quero deixar aí esses 7 passos, né? Esses 7 conselhos aí para reflexão de todos vocês, e que Deus te abençoe e te dê muita sabedoria na sua caminhada com Cristo.